Fala, meus potiguares, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia para falar mais um pouco sobre a fascinante história do nosso Rio Grande do Norte. No vídeo passado, nós falamos tudo relacionado aí à Revolução Pernambucana, seu acontecimento aqui no Rio Grande do Norte, seus líderes, né, a figura de André de Albuquerque, Maranhão, enfim, todo o contexto da Revolução e os seus acontecimentos principais aqui no Rio Grande do Norte. Nesse vídeo vamos falar sobre o processo de independência do Brasil e como é que esse processo se deu aqui no Rio Grande do Norte. Primeiro vamos falar de uma forma geral, o contexto dessa independência do Brasil, contexto europeu também, principalmente, a situação que estava Portugal, e depois vamos adentrar no contexto da independência aqui no Rio Grande. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o contexto político em Portugal. Dom João VI assume o governo devido ao enlouquecimento de sua mãe, Dona Maria I, em um período de crise e rivalidades políticas. A política de apaziguamento, como príncipe regente, adotou medidas para evitar conflitos. Ele foi coroado rei em 1818, após mais de 10 anos no Brasil, ele chegou em janeiro de 1808, e 3 anos após a queda de Napoleão, que foi o motivo que o trouxe até o Brasil. Ele estava fugindo da invasão napoleônica lá em Portugal. E é justamente sobre as invasões napoleônicas e seus impactos que nós vamos falar agora. Então, a invasão francesa lá em Portugal durou de 1807 a 1814, ou seja, 7 anos. O general Junot invadiu Portugal sem grandes resistências. Foi uma guerra devastadora, o conflito entre franceses e portugueses aliados aos ingleses, e causou destruição, saques e confiscos. Perdas materiais, como igrejas, conventos e palácios, foram saqueados pelos franceses, Tesouros artísticos desapareceram. Mortes e fome. Estimativa de mais de 100 mil mortos. A população de Portugal diminuiu drasticamente. O bloqueio continental e a ambição de Napoleão aceleraram a sua queda, gerando descontentamento até entre seus aliados. Quais foram as consequências para Portugal? O empobrecimento do reino, depois dessa guerra de 7 anos aí, o comércio colonial declinou com a abertura dos portos brasileiros. Houve uma crise política, que foi a ausência do rei e o governo no Brasil enfraqueceu a autoridade metropolitana de Portugal. Crise militar. Oficiais ingleses controlavam o exército português, gerando insatisfação. E uma crise ideológica. Ideais liberais ganhavam força, criticando o absolutismo. Tudo isso culminou em 1820 na Revolução Liberal do Porto. Liberal entre aspas, nós vamos ver daqui a pouquinho por que esse entre aspas. Os objetivos da Revolução eram o retorno de Dom João VI a Portugal e a recolonização do Brasil. Por isso que eu coloquei o entre aspas. Porque, apesar de ter um nome liberal, eles queriam que o Brasil retornasse a seu status de colônia, Em 1815, o Brasil ganhou o status de Reino Unido a Portugal, Então essas pessoas queriam que o Brasil retornasse ao seu status de colônia. E também o fim da influência britânica e restauração dos privilégios comerciais portugueses. Quais foram as repercussões dessa revolução aqui no Brasil, Os brasileiros e comerciantes estrangeiros apoiavam o liberalismo, tendo o fim do absolutismo e monopólio. Porém, os comerciantes portugueses queriam restabelecer seus privilégios econômicos. Então, a elite brasileira, com essa revolução, viu a oportunidade do fim do absolutismo e também do fim dos monopólios portugueses. Porém, os comerciantes portugueses eles tinham outras intenções. Eles queriam reativar os monopólios que tinham sido cancelados, digamos assim, e reconduzir o Brasil ao status de colônia. Isso tudo causou uma insatisfação brasileira. O movimento reforçou o desejo de independência devido à ameaça de recolonização. Vamos falar agora sobre as cortes portuguesas. O que eram essas cortes? Era uma assembleia política formada em Portugal durante o período de independência do Brasil, especialmente entre 1820 e 1822, após a Revolução Liberal do Porto. Seu objetivo principal era limitar os poderes absolutistas do rei e estabelecer uma monarquia constitucional. Aconteceram movimentos pró-cortes portuguesas em 1821. O que foi isso? Juntas provisórias foram formadas no Brasil, depondo governadores e exigindo o fim do absolutismo. Porém, havia uma contradição. As cortes portuguesas queriam recolonizar o Brasil, anulando sua autonomia. Quais eram seus agentes políticos?
comerciantes portugueses insatisfeitos com as liberdades econômicas brasileiras. Vamos falar sobre a pressão das cortes e a permanência de Dom Pedro. Dom João VI retornou a Portugal em março de 1821, deixando Dom Pedro como regente, seu filho, né? Absolutistas portugueses exigiam o retorno de Dom Pedro, mas ele desobedeceu, apoiado por brasileiros. E houve também o famoso Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. Dom Pedro decide ficar no Brasil após receber um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas. Eu separei esses trechos aqui do livro do professor Sérgio Luiz Bezerra Trindade, falando exatamente sobre esse contexto. Vamos ler aqui. Contraditoriamente, porém, as cortes pretendiam reconduzir o Brasil à situação de colônia. Os seus agentes políticos eram ligados a comerciantes portugueses insatisfeitos com o regime de liberdade econômica e administrativa que o Brasil experimentava. Então vocês vão lembrar que com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, o nosso país ele conseguiu várias conquistas aí administrativas, econômicas, né? Liberdades, monopólios foram quebrados, nós vimos tudo isso na aula passada. Então, tudo isso gerou um descontentamento aos comerciantes portugueses. Tudo isso somado com a guerra que aconteceu lá em Portugal, durante os anos de 1807 e 1814, durante a ocupação francesa, né, que gerou uma grande crise econômica lá em Portugal, tudo isso culminou com essa insatisfação portuguesa que levou à Revolução Liberal do Porto. A vitória dos revolucionários portugueses e o fortalecimento das cortes forçaram Dom João VI a apressar o retorno para Portugal, deixando no Brasil seu filho Dom Pedro como regente. Decisão que contrariou os absolutistas portugueses, que passam a exigir o regresso imediato do jovem príncipe que foi ficando no Rio de Janeiro em franca desobediência, atendendo ao pedido de milhares de brasileiros. O mais grave para os portugueses era que Dom Pedro estava à frente do movimento separatista brasileiro, que trazia a ameaça não apenas de independência, mas também, em caso de morte de Dom João VI e de reunificação dos reinos, de restabelecimento da sede da monarquia no Rio de Janeiro. Medidas autonomistas de Dom Pedro. Houve o Cumpra-se em abril de 1822, que decretou que ordens de Portugal só valeriam no Brasil com a aprovação de Dom Pedro. E também a convocação de uma Assembleia Constituinte em junho de 1822 para elaborar uma Constituição brasileira. Com isso, houveram conflitos com as cortes portuguesas, tensões crescentes. O envio de tropas portuguesas à Bahia para conter revoltas e ideais separatistas e a rejeição de propostas brasileiras por um sistema federalista, monarquia dual. As cortes aceitavam a permanência de Dom Pedro no Brasil, devendo, porém, sujeitar-se o príncipe às cortes, que passariam a nomear seus ministros e secretários. A convocação de uma Assembleia Legislativa e Constituinte no Brasil foi interpretada pelos deputados portugueses como uma clara manifestação de ruptura. E o ultimato das cortes, em agosto/setembro de 1822, que exigia um retorno de Dom Pedro e a anulação da Assembleia Constituinte. E houve a ruptura definitiva no dia 7 de setembro de 1822, a data que é comemorada a nossa independência. Então a independência foi declarada por Dom Pedro, orientado por José Bonifácio. A motivação das elites eram quais? O medo de revoluções populares e ideais republicanos, e elas queriam a preservação da escravidão e do latifúndio. Isso demonstra o caráter negociado da independência, ou seja, liderada pelas elites para manter a estrutura socioeconômica. Dado esse contexto geral do processo de independência do Brasil, vamos falar agora do contexto no Rio Grande do Norte. O processo de independência no Rio Grande do Norte. Contexto inicial. José Inácio Borges reassume o governo após a derrota da Revolução de 1817, a Revolução Pernambucana, que foi tema da aula passada. Conquistas durante seu governo. O Rio Grande do Norte ele conseguiu autonomia judicial em 1818 em relação à Paraíba, né? E fiscal em 1820 em relação a Pernambuco. E o surgimento de divergências políticas. Existia o grupo pró-independência, inclusive liderado por Borges, e o grupo de recolonizadores, liderados por Mariano José de Brito Lima, o ouvidor de Natal. Quais foram os impactos da Revolução Liberal do Porto? Movimentos pró-cortes portuguesas se espalharam pelo Brasil, depondo governadores. No Rio Grande do Norte, Borges é substituído por uma junta constitucional provisória, composta por 7 membros.
pró-independência. Por que pró-independência? Várias juntas constitucionais provisórias foram criadas no Brasil. E dependendo do local onde elas foram criadas, ou seja, dos grupos dominantes daquele local, ela teve uma determinada característica, seja pró-independência ou pró-recolonização. Aqui no Rio Grande do Norte, esses membros dessa junta, eles eram ex-revolucionários de 1817, o que fez a junta ter uma característica pró-independência. Então essa junta ela foi apoiada por ex-revolucionários de 1817, como por exemplo o coronel Luiz de Albuquerque Maranhão, que era o proprietário do engenho Belém. E houve conflitos com portugueses e recolonizadores, que alegaram ilegalidade na formação da junta. Então houve um período de instabilidade política que durou de 1821 a 1822 e culminou no golpe dos recolonizadores em fevereiro de 1822, que foi o quê? Militares portugueses e conservadores destituem a junta provisória, formando um governo temporário, que durou de 7/2 a 18/3, mas sem ações significativas. Até que foi eleita uma nova junta em março de 1822. Inicialmente eles eram indecisos, mas em junho/julho passaram a apoiar Dom Pedro contra as cortes portuguesas. Então houve uma adesão à independência em 1822 a 1823. Nós vamos ver que a declaração de independência não teve nenhuma resistência aqui no Rio Grande do Norte, porque as pessoas tinham medo da repressão pós-1817. Você deve lembrar, se você assistiu à aula passada, que houve uma repressão muito grande pós-Revolução Pernambucana. Então as pessoas, no contexto da independência aqui no Rio Grande do Norte, não esboçaram nenhum tipo de resistência a esse processo de independência, pois elas ainda tinham medo da repressão. E houve a aclamação de Dom Pedro I no dia 2 de dezembro de 1822. Celebraram com uma missa e o Te-Deum em janeiro de 1823. Esse Te-Deum eram uns cânticos de ação de graças. E dois representantes do Rio Grande do Norte, Francisco de Arruda Câmara e Tomás Xavier de Almeida, participaram da Assembleia Constituinte do Império. Quais foram as características desse movimento de independência aqui no Rio Grande do Norte? Elitista e conservador, liderado pelas autoridades locais sem participação popular massiva. O objetivo era o quê? Manter a estrutura socioeconômica, ou seja, os latifúndios e escravidão. Processo similar ao resto do Brasil. A independência de cima para baixo, sem rupturas profundas. Uma transição conservadora, preservando o interesse das elites. Ou seja, nossa conclusão é que o Rio Grande do Norte seguiu o processo nacional de independência, que foi marcado por conflitos entre elites locais e portuguesas, e adesão formal ao Império, sem mudanças estruturais. A independência foi uma estratégia política das elites para manter controle sem alterar a ordem social e econômica. Com isso, nós ficamos por aqui. Quero agradecer a sua audiência, você que ficou até aqui o final, muito obrigado. Se você está assistindo pelo YouTube, deixa o teu like, deixa um comentário aí legal pra gente, se inscreve no nosso canal. E é isso, espero vocês no próximo vídeo, na próxima aula. Nós vamos falar sobre o primeiro reinado, então aguardo vocês lá, tá? Um abraço, valeu, até a próxima.